vamos dar continuidade ao assunto visto na aula passada. E nós vamos verificar a organização dos Estados Nacionais Latino-Americanos. Ou seja, realizada a independência, qual será a primeira necessidade dos povos? Vamos pensar? Quando alguém se torna independente, o que a gente quer? Qual é o nosso desejo? Normalmente, quando nos tornamos independentes, a ideia principal é nos gerenciarmos, ou seja, organizarmos a nossa vida à nossa maneira. É claro que se do indivíduo a primeira coisa que se vem à cabeça é organizar a vida do seu jeito, ou seja, as minhas regras e as minhas normas, com um país não seria diferente. Ou seja, nós já vimos em vários capítulos anteriores que quando um país se torna independente, há novas regras e estruturas administrativas. Ou seja, uma das primeiras medidas é realizar uma Constituição. Ou seja, é necessário criar regras econômicas, regras, diretrizes sociais, diretrizes relacionadas a controle e também delimitar, ou seja, fronteiras. Só que existe um detalhe, muito do que foi feito, nós percebemos que se assemelhava muito em grande parte ao que já existia anteriormente, ou seja, os indígenas, mestiços e escravos que eram explorados, eles continuaram sem direitos políticos, ou seja, eles continuaram vivendo em péssimas condições econômicas. Nós podemos ver então que as esperanças elas foram frustradas e com isso nós vemos que esses camponeses eles lutaram contra esses novos dirigentes justamente para terem uma nova condição social, mas eles foram duramente reprimidos. A organização do poder ela estava se dividida em dois polos. Era um chamado unitário, que era baseado num governo centralizado, e um governo federalista, que estava baseado numa organização política descentralizada. Nós percebemos que muitos privilégios da Igreja Católica eles foram mantidos e os limites da participação política ao povo eles permaneceram. Um deles, nós vamos ver que Bolívar, e que nós vimos na aula anterior, inclusive ele vai cogitar a ideia de um presidente vitalício, ou seja, durante a vida inteira, evitando a ideia de terem eleições para a escolha de um governante, ou seja, o contrário de uma perspectiva democrática. E eles a ideia é achar que a população ela é incapaz de tomar decisões políticas altamente necessárias. Nós percebemos que na sociologia nós temos um autor que traz muito essa ideia, que é Schumpeter, que ele fala que na democracia o problema das pessoas participarem politicamente, da tomada de decisões, é que muitas vezes as pessoas não acompanham aquilo que acontece na política e, portanto, elas têm dificuldades de participar por questões até econômicas. Mas nós vemos a necessidade da participação política e ele achava que a população então não estava preparada para participar politicamente. Os chapetones eles perdem então a sua hegemonia e os crioulos eles tomam o poder. Conhecidos como representantes das oligarquias rurais, eles constituíram estados centralizados. Nós vemos muitos defendendo a ideia da monarquia, inclusive São Martim. E nós percebemos que a política nacional ela vai estar pautada por uma ditadura. Nós vemos isso através dos caudilhos. E a centralização política ela vai ser muito forte, vai estar dominando a maioria das regiões lideradas por um setor agrário. Ou seja, nós percebemos que a situação política vai estar muito complicada. As ideias de modernização de estados nacionais não levaram a uma organização própria, ou seja, a uma mudança social, mas eu tinha uma modernização com uma velha roupagem, né?
Eles queriam civilizar, nós já discutimos bastante esse assunto, né? Uma perspectiva totalmente hegemônica e de não respeito às outras culturas, os indígenas, por acharem eles, portanto, incivilizados, o que é um erro tremendo. E a Argentina, então, em 1870, ela passa a adotar ações extremamente violentas como contra os índios, em verdadeiras guerras de extremismo. Ou seja, essa modernização, porque era uma roupagem antiga, um governo centralizador, sem participação política, sem voz ativa do povo e de forma a menosprezar as classes mais populares, elas queriam então ampliar a possibilidade de lucro, ou seja, uma economia voltada para o mercado e passando então a estimular europeus que em uma educação voltada para o trabalho, ou seja, promover um modo de vida baseado, vamos aí novamente a palavra complicada, civilizado, ou seja, sem respeito à cultura local. As transformações elas foram ocorrendo na América Latina, mas de forma lenta, né? E os países foram seguindo os seus próprios rumos, passando então a ter uma maior existência de liberdade religiosa, de comércio e até mesmo contra a escravidão. Em Cuba, isso acontece, a abolição da escravidão em 1880 e 86, e no Brasil apenas em 1888, que nós vamos ver isso bem detalhado em outras aulas, como aconteceu a abolição da escravatura. Eu espero ter ajudado vocês nesse pequeno resumo. Um beijo, tchauzinho, até a próxima!